paz, alunos, tudo bom com vocês? Bom, vamos estar assim dando início então a mais uma aula nossa, mais uma videoaula, né? Onde nós estaremos juntos, continuando falando do capítulo 6, né? A gente vai estar falando ainda de alguns tópicos do capítulo 6 e vamos procurar estar encerrando para entrarmos no capítulo 7 da nossa apostila. Queria saber, né, desde já, se vocês estão estudando, porque em breve a gente vai ter uma prova. Eu estarei com vocês aplicando essa prova e nós estaremos assim fazendo um resumo também de tudo que nós estamos estudando nessas videoaulas, para que você possa fazer assim uma boa prova. Mas não fiquem temerosos, não fiquem preocupados, porque se vocês estudarem, com certeza vão tirar uma boa nota, uma boa avaliação. Como eu sei que vocês são estudiosos, com certeza vocês irão tirar uma boa nota. Mas prestem atenção nas aulas, estudem, para que vocês possam assim estarem indo bem nessa prova, que é para a gente estar só avaliando, né, como vocês estão, a compreensão de vocês da matéria, dessa disciplina de teologia pastoral. Bom, vamos lá? Nós estamos falando a respeito das responsabilidades do pastor, né, da pastora, que são muitas responsabilidades, e falamos de várias questões, e nós não podemos também deixarmos de falarmos também dessa responsabilidade que o pastor ele precisa ter não só com a igreja, mas também com a sua família, o seu bem-estar, né? Saber cuidar da sua família, sua esposa, seus filhos, né? Se for a pastora da igreja, seu esposo, os seus filhos, para que tudo ande bem, para que tudo corra bem. É muito importante nós estarmos frisando nessa parte, falando dessa parte, que é uma questão muito importante para o pastor, porque o pastor ele precisa de um lazer, ele precisa de ter um lazer com a sua família, ele precisa estar ali com a sua família, né, dar toda assistência, todo apoio, assim como ele tem a sua responsabilidade com a igreja, de dar toda assistência, a membresia, a igreja, ele também precisa dar toda uma assistência para a sua família, seus filhos, né, a esposa, né, toda assistência, se esse pastor tiver netos, né, seus netos, ali uma assistência, enfim, toda a sua família. E o pastor ele precisa de um lazer, precisa sair com a sua família, ele precisa ter esse momento também com a sua família, porque se o pastor, a pastora não tiverem assim esse lazer, se não tiverem também esse momento, né, a sós como família, isso não fluirá bem. Se ele não fizer isso, se ele não tiver esse lazer, não vai fluir bem em relação também à igreja, porque se ele não tiver um lazer, se ele não tiver esse momento com a família, com certeza a sua família vai cobrá-lo, né? Ele vai necessitar disso. É claro que nós devemos sim dar toda assistência para a igreja, mas precisamos com certeza darmos também, o pastor precisa dar toda assistência também para a família. Vamos colocar uma boa parte para a igreja de assistência e uma boa parte também para a sua família. E eu tenho uma referência aqui que o apóstolo Paulo ele procura deixar bem claro em uma das suas cartas que ele escreve para Timóteo, porque tanto a carta que ele escreve para Timóteo como a carta que ele escreve para Tito são cartas pastorais, tá? São cartas pessoais que ele escreve para esses dois pastores, Tito e Timóteo. E na verdade nós vamos falar um pouquinho, né, de Tito e Timóteo, dessa importância que Paulo escreve essas cartas,
como nós temos falado desde o início da aula, mas eu devo frisar hoje um pouquinho mais e trazer alguns exemplos para nós compreendermos a importância. E Paulo, ele, numa das cartas que ele escreve para Timóteo, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, 8, ele fala assim, olha, 1 Timóteo, tá? Capítulo 3, no verso 4, ele fala assim para Timóteo, numa das suas cartas que ele escreve para Timóteo, preocupado, né, com o povo e procurando passar instruções para Timóteo. Vamos lá, olha só o que ele fala. Ele fala assim, ele fala o seguinte, em tópicos anteriores, né, verificamos que entre as qualificações exigidas pelo postulante ao ministério pastoral está a de que governe a sua própria casa, né? Então Paulo, ele quer deixar claro, nós pegamos aqui uma referência na nossa apostila, que se o pastor, se o líder, ele não governar bem a sua casa, ele poderá governar a sua igreja, ele poderá administrar a sua igreja. Então, se o pastor, o líder, ele não consegue administrar, ele não consegue dar atenção, ele não consegue dar uma prioridade para a sua família, tratar bem da sua família, ele vai conseguir também tratar bem da sua igreja. Então Paulo deixa essa questão clara para Timóteo, em que Timóteo ele não pode, em forma alguma, deixar, né, de dar assistência para a família dele, de dar assistência do seu lar. Porque se ele falhar em relação de dar assistência, quando nós falamos de assistência, de atenção, de apoio, né, toda uma atenção, todo um apoio, todo um amor para sua família, né? Se ele não fizer isso, se ele falhar nessa parte com a sua família, com certeza ele vai falhar também em relação à igreja. Então vamos lá, aí aqui no 1 Timóteo, no 3, 4, fala assim, eu estou aqui com a minha Bíblia, no 3, 4, fala assim, eu vou ler do versículo 1, no capítulo 3, aí vocês peguem aí também. Olha o que Paulo fala para Timóteo, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então Paulo está querendo deixar claro, olha, se você deseja ser um pastor, se você deseja ser uma pastora, excelente, né, excelente obra você almeja. Aí no 2 ele fala, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, né? Aquilo que nós falamos, o esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, preste atenção, olha o que ele fala. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha que Paulo ele passa, né, para Timóteo, em questão de Timóteo já passar isso para os futuros pastores que Timóteo iria levantar ali onde ele se encontrava. Então Paulo ele deixa isso claro para Timóteo. Olha, Timóteo, se o líder, esse pastor, ele não governar bem a sua própria casa, será que ele vai governar bem a igreja? Será que ele vai cuidar bem da igreja se ele não cuidar bem da sua própria família? Será que ele vai cuidar bem da igreja? Então é uma questão muito, muito importante essa. Passar uma história aqui para vocês, um fato para vocês assim, entenderem a importância de um pastor, de um líder, em questão de caráter, em questão de exemplos, e em questão também
dele ser o que ele é, não só na igreja, mas também fora da igreja. E quando nós falamos desse assunto, não falamos também só do pastor, só do líder, mas do cristão, né, de todo homem, de toda mulher de caráter, né, que tem assim a sua personalidade. Assim como ele é amável na igreja, que ele também venha a ser amável também fora da igreja, em outros ambientes onde ele estiver. Ele tem que ser a mesma pessoa. O pastor, ele não pode ser uma pessoa na igreja para os membros e fora da igreja ele ser uma outra pessoa, né? Ele não pode de forma alguma ter duas personalidades, ele tem que ser aquela pessoa, né? Então, é um exemplo que eu vou trazer aqui de fatos, né, que ocorrem no dia a dia, infelizmente, mas eu lembro de uma história que, que me passaram assim que eu me converti, novo convertido, e foi assim algo interessante e é muito relevante em questão do ministério, em questão do caráter, né, em questão do homem de Deus, em questão da mulher de Deus. Olha, assim que eu me converti, uma pessoa me contou um fato que foi o seguinte, é bem interessante, gente, que uma irmã da igreja, ela chega, ela tinha o seu esposo que era um pastor, né, também era um pastor, e era um presbítero da igreja, e ela era uma bênção, esse seu esposo era uma bênção lá na igreja, todos gostavam dele ali e tal. E ela chega para o seu pastor, ela tinha seus filhos, ela chega para o seu pastor e fala assim, para o pastor dela, da igreja, e o esposo dela era um dos pastores dessa igreja, e ela fala para o pastor dela assim, pastor, eu queria morar aqui na igreja. E o pastor dela fica assim sem entender, ele fala, como assim, irmã, não estou entendendo, morar aqui na igreja? Morar aqui na igreja. Mas a irmã tem sua casa, tem seu esposo, que é uma bênção, né? O nosso pastor aqui é uma bênção que nos auxilia aqui, tem seus filhos, e ela foi e falou assim, pastor, o senhor tocou num ponto fundamental e principal ao qual eu quero falar e ao qual o motivo que eu quero vir morar aqui na igreja. O senhor falou que meu esposo aqui na igreja é uma bênção, olha só, é uma bênção aqui na igreja, mas em casa ele não é uma bênção. E ela ali expôs, ela fala, olha, ele me trata mal, né, me trata muito mal, com ignorância, trata mal os nossos filhos, aqui na igreja ele me trata bem, né, me abraça, me beija, me trata bem meus filhos, mas em casa é totalmente diferente. E o pastor fica assustado com aquela questão, né? E isso é um exemplo assim bem clássico, né? E infelizmente acontece no dia a dia. Aí a importância que Paulo procura passar para Timóteo, a importância de saber quem ele vai levantar para ser um pastor de uma determinada igreja. Que essa pessoa, que esse obreiro, ele venha a ser observado, né? Que é uma coisa muito séria nós levantarmos pastores sem conhecermos, sem discipularmos, e levantarmos por levantarmos, e acabamos assim passando por um problema muitas das vezes, né? Por levantar pessoas que na verdade não estavam preparadas para serem levantadas para ser um pastor ou uma pastora. Então veja esse exemplo que eu trouxe para vocês, assim, bem interessante, né? Do pastor, ele ser um pastor, uma pessoa amável, uma pessoa atenciosa na igreja, mas também fora da igreja a mesma coisa, amável, atencioso, né? Onde as pessoas de fora, né, vejam isso também, né, e falem para ele, olha, você é diferente, pessoas de fora da igreja, você é diferente. E muitas vezes, gente, sem nós falarmos que somos pastores ou pastoras, lá fora, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, onde você estiver, as pessoas vão falar, e muitas vezes elas mesmas vão falar, você é um pastor, você é uma pastora, né? Ou você é crente, né? Elas vão falar isso sem ninguém comentar nada, sem elas saberem de nada.
só por verem, elas vão ver isso em você, né? Elas vão ver isso nas atitudes, no seu caráter, na sua postura. Não vai ser preciso você falar, olha, eu sou um pastor, olha, eu sou uma pastora. Lá fora, lá no mundo secular, às vezes no trabalho, na faculdade, na escola, não vai ser preciso. As pessoas vão notar isso, elas vão ver isso, né? Elas vão ver Cristo em você, nas suas atitudes, na sua postura, na sua paciência, no seu amor, no seu zelo. Elas vão ver isso e elas vão sentir a vontade, né? Elas vão sentir a vontade com você. Elas vão olhar e vão ver Cristo em você. Isso aí que é a grande diferença. Então o pastor ele precisa ser a mesma pessoa que ele é na igreja, também na sua família, também fora, em qualquer outro ambiente que ele tiver. Então aqui uma das responsabilidades fundamentais também são essas. Esse pastor que eu dei o exemplo, ele não estava tratando bem da sua família, ao ponto que a sua esposa foi reclamar com o seu pastor, com o pastor deles, né? Ela foi reclamar ao meu esposo, aqui é uma benção, fora daqui. Ele não é uma benção. Ele não é o que o senhor pensa que ele é. Depois, quando ele sai da igreja, ele é uma pessoa totalmente diferente. Então, esse pastor ele precisa ser a mesma pessoa. E ele precisa dar uma importância grande, assim como ele dá também na obra. Ele não pode deixar a família dele e se envolver totalmente na obra. Ele não pode se envolver totalmente na obra e largar a sua família. Ele precisa, sim, dar atenção à sua família e dar atenção também, é claro, à igreja de Cristo. Se unir esses dois pontos, que são principais, são fundamentais, com certeza o ministério de ser pastor vai fluir e vai ser uma bênção. Sabe por quê? A sua esposa vai ajudá-lo, seus filhos estarão ali também para auxiliá-lo. Vai ser um exemplo para a sua esposa, vai ser um exemplo para os seus filhos. E com certeza toda a sua família vai ajudá-lo nesse ministério. Principalmente a esposa, né? Que dos 100% do ministério do pastor, 50%, né, representa a esposa, outros 50% é do pastor. Se o pastor ele tiver sem a sua esposa, ele fica só 50%. Para que se torne 100%, é bom que a esposa esteja ali ajudando o pastor. E é bom que o pastor esteja dando o amor e a atenção toda que a sua esposa e seus filhos merecem ter. Então, gente, vai só fluir o ministério desse pastor e dessa pastora. Tem outras responsabilidades também que eu falei e volto a falar, que é da parte intelectual. O pastor ele precisa também ter, né, uma vida, procurar ter uma vida voltada aos estudos. Ele não pode se acomodar, né, com algumas formações que ele tem, mas ele tem que dar continuidade. Né? Ele tem que dar continuidade na sua formação, e não precisa ser só teológica. Né? Já tenho toda a minha formação teológica, tem outros cursos também, né, dentro da igreja que o pastor pode fazer, teológicos, e também as outras ciências também, que é muito bom e importante que o pastor também estude. Né? Dá um exemplo meu, como eu falo, eu já falei no início, né, dessa aula, da minha formação, que eu sou formado em teologia, sou graduado em teologia, me graduei em teologia, me graduei também em pedagogia, me graduei em sociologia, fiz uma pós-graduação também para dar aula, né, em especialização, para dar aula em faculdade. Então, e com isso, essas graduações me ajudaram e têm me ajudado muito, porque as outras ciências, tanto a filosofia, a sociologia, né, a história, a geografia, elas vão ajudar, auxiliar também o pastor, vai tocar em pontos também importantes para esse pastor, para esse líder. O povo, as pessoas têm que ver o pastor também, não só achando que o pastor ele não sabe de nada, achando que ele só conhece ali a Bíblia, algumas questões da Bíblia,
mas ele não sabe de nada. Ele não entende de política, ele não entende um pouquinho de economia, ele não entende um pouco para entender a sociedade, para entender, né, os membros da igreja, onde a igreja está, o bairro, né, a comunidade. Ele precisa da filosofia e da sociologia para ajudá-lo, da geografia também, para ele fazer aquela pesquisa de campo, né, para saber quantas pessoas tem ali que não são evangélicas, estratégicas, né, para poder evangelizar essas pessoas. Então, olha a importância, né, dessas outras ciências, a história, né, para saber a história daquele bairro onde ele está ali, com aquela igreja, ele começou aquela obra para ele saber a história daquele bairro, e ali ele fazia uma pesquisa, né, para ver como ele pode evangelizar, como ele pode ganhar almas ali. Então isso serve para vermos a importância que tem um pastor que estuda também as outras ciências, né? Mesmo que você não queira se formar, se graduar nessas áreas, mas é bom você ter um conhecimento. E é claro também a psicologia. É bom você, mesmo que você não queira fazer uma faculdade de psicologia, o pastor não quer fazer, né, mas que ele estude. Né? Tem cursos que você pode fazer da área de psicologia para você ter mais conhecimento. E a área da psicologia o pastor utiliza muito, muito mesmo. Né? No seu gabinete, no aconselhamento pastoral, ele vai precisar dessa ciência que se chama psicologia, ele vai precisar também da pedagogia, ele vai precisar da sociologia, da filosofia, enfim, de essas ciências que vão auxiliá-lo nesse seu ministério. E é claro que a teologia é a parte base, a parte fundamental, e as outras ciências só vão assim auxiliá-lo para que ele venha assim exercer um bom ministério. Então, gente, nós vamos passar essa parte aqui, eu já vou entrar noutra parte para nós